Cássio Cardoso, tudo bem? Feliz 2026 para você, né? Primeira vez juntos aqui nesta temporada. Bahia 3, Galícia 0, com jogadores do time principal, né? Tendo aí a sua primeira partida no ano. E mais um passeio no parque, né? Mais um passeio no parque aí do Bahia, que segue 100% de aproveitamento no campeonato baiano. Fala, Fábio, um abraço para você, abraço, Gabriel, feliz ano novo, feliz 2026, aqui vivendo o suspense da iluminação. Passei no parque, Fábio, o jogo ele foi condicionado primeiro mais pela condição de tabela do Bahia, não condição de tabela de classificação do Campeonato Baiano, condição de tabela de agenda, né, do Bahia na temporada. O Bahia conseguiu 2 bons resultados com um time que não tinha praticamente nenhum jogador do time principal, né? Um ou outro. O Borducci estreou no segundo tempo no jogo da Fonte Nova contra o Jequié, depois o jogo do Bahia de Feira, o Eric entrou, foi bem, mas era essencialmente um Bahia com jovens talentos, mas um Bahia que tinha uma diferença em relação aos jogos com esse formato da temporada anterior. Na temporada anterior, o Rogério Ceni estava ou em Manchester ou em Girona. E dessa vez ele está à beira do gramado, tocando com os jogadores as partidas. E essa é uma diferença. A outra diferença é que o Bahia tem 3 jogadores no nível de maturação bem avançado, né, para participar da competitividade de ambiente profissional. O Cauê Furquim, que o Bahia comprou do Corinthians, o Del e o Juan Pablo, que estavam na seleção brasileira, disputaram a Copa do Mundo Sub-17 da seleção brasileira, e eles encaixaram direitinho. Então eles funcionaram os 2 primeiros jogos. Mas hoje, o critério para você montar o time não seria o time ter funcionado nos 2 primeiros jogos. O critério é o que é que vem pela frente. Vem um Bavi dia 25 e vem o Corinthians dia 28, já pela abertura da Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso pautou muito mais o Rogério do que o fato dos garotos terem representado bem. Eu falei dos 3, mas posso citar que o David Martins foi bem, o Pedrinho foi bem também. A exemplo, o Zé Guilherme também aproveitou, que seria uma terceira opção para a lateral esquerda, aproveitou a oportunidade também, em especial em Feira de Santana. Aí o Rogério teve que fazer mexidas hoje, pensando nisso, né? Isso acabou desestruturando aquela formação, em especial os 3 de frente, que o torcedor do Bahia estava já motivado para assistir, porque eles corresponderam. Então, dos 3 da frente, da trinca da frente, só quem jogou foi o Juan Pablo e jogou centralizado. Del e Cauê Furquim começaram no banco. E o Bahia foi a campo com um time muito mais próximo do time principal, jogadores do time principal, né, mas eminentemente reservas. O Ronaldo foi o único titular, mas você teve a estreia do Roman Gomes, o argentino contratado junto aos Estudiantes. Estreia o quê? A gente vai falar já dos individuais. Isso. E Gabriel Xavier, Candu e Iago Borducci, Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor, Cauli, Michel Araújo, Juan Pablo. A gente, quando olha essa formação, a gente tem um estranhamento, né? Cadê a velocidade? Cadê a agressividade pelo lado? Né? Porque o Juan Pablo centralizado, Nestor, Cauli, não são necessariamente jogadores que fazem essa função. Michel Araújo tem muita força, mas não tem aquele jogo de cintura por 1 contra 1. O fato é que o Rogério acabou explicando isso na coletiva que acabou há pouco. O critério dele foi: eu preciso dar minutagem para os caras. Eu preciso dar minutagem para esse time, porque eu preciso dar minutagem também para o outro time, que tem Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Ademir, William José. É uma pré-temporada em jogos oficiais, né, Cássio? Na Exatamente. prática é isso, né? E ele Como não tem como marcar amistoso, amistoso é os jogos do Campeonato Baiano. E como a galera correspondeu na largada, seu Bahia está com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Isso. Aí você já se encaminha para a semifinal, você já evita o dano da pressão do Campeonato Baiano, não está funcionando, você é eliminado, você não tem nada disso orbitando o Bahia. E ele já falou, né? Hoje ele colocou esses jogadores, ele provavelmente vai colocar Everton Ribeiro, Jean Lucas, esses que eu citei, no jogo contra o Barcelona, que é terça-feira, Barcelona de Ilhéus. O Bahia pegou uma tabelinha moranguinho, né? Vai fazer jogos seguidos em casa pelo campeonato. Então, ele vai, além de jogar na Fonte Nova hoje, vai jogar na Fonte Nova na terça
Aí joga em Salvador, mas é Barradão no domingo, e aí sim viaja para Santos para enfrentar o Corinthians. O jogo vai ser na Vila Belmiro, e não será mais dia 29, será dia 28, antecipado em um dia. Então ele vai precisar, é isso que está pautando o Rogério. Ele foi e colocou. Agora, para azar do Galícia, nada me faz crer que se o Bahia repetisse a formação do jogo de feira, por exemplo, o Bahia jogaria mais do que jogou esse time hoje aqui. Porque esse time hoje aqui é de jogadores tarimbados, jogadores que têm rodagem, jogos de Libertadores, experiência. Então, se você não tem algumas características como a velocidade, a dinâmica dos meninos, a intensidade para marcar a série de bola, você tem a organização tática, o formato do time já vem há 3 temporadas praticamente com o Rogério. Então, o Bahia foi muito superior. Assim, foi, como você falou, mais um passeio no parque. Assim, o Gota demorou de sair, mas ele era uma questão de tempo. Era muito difícil imaginar. Lógico que o futebol tem dessas, né? Já vi time finalizar 30 vezes na Vila Belmiro, Santos e América Mineiro. 30-1, e a 1 foi gol e a 30 não foi. Então, isso acontece. Mas o cenário aqui, desde que a bola começou a rolar, era em que momento o Galícia não vai resistir. O goleiro Rafael do Galícia fez boas defesas. O Bahia começou a criar algumas oportunidades já cedo, mas sofreu um pouquinho com a dificuldade de infiltração. O Juan Pablo um pouco preso, né? O Juan Pablo precisa de espaço, e essa dificuldade, por exemplo, do Borducci, de ir para a esquerda, do Michel Araújo serem esses jogadores agudos, ela apareceu muito na questão do 1 contra 1. No jogo associativo, o Bahia funcionou. Aquela coisa de aproximar um do outro. O Acevedo, por exemplo, estava se comportando bem. O Eric se comportando bem, pisando na área. Já tinha finalizado uma bola rasteira que ele tinha conduzido. Mas estava tendo dificuldade com o Cauli, oscilando. O Cauli não fez um jogo que lembrou o Cauli de 23. Tinha um contexto bom para isso, mas não aconteceu. O Rodrigo Nestor também, bem morno, assim, apesar das tentativas de finalização, que ele teve algumas, mas um jogo morno desses dois. E aí o Bahia teve o domínio, foi inquestionável, foi muito superior. O Galícia só foi chutar uma bola aos 37 do primeiro tempo. A bola quase caiu no Dick. Aí depois teve uma falta perigosa na posição, mas o jogador, o Lucas Araújo, cobrou na mão do Ronaldo. E aí, quando parecia que seria 0-0, veio o primeiro gol com o Michel Araújo fazendo aquele tipo de lance que de ponta, que a gente pode até imaginar ele fazer se não tiver ninguém marcando, né? Porque ele no 1 contra 1 ele vai reto, ele não tem jogo de cintura. Mas ele teve 1 contra 1 nesse momento, foi no fundo e cruzou, e o Eric pisando na área, centroavantão assim, né? Formato centroavante, cabeceou, fez 1-0. E o Bahia acabou levando esse 1-0 para o intervalo com justiça, finalizou muitas vezes, foram mais de 10 finalizações, o domínio absoluto do jogo, mas o Rafael pegando e a pontaria também um pouco troncha. Intervalo 1-0, as coisas acalmam, e você imagina um Bahia que vai voltar para tentar matar o jogo. Por que eu falo matar o jogo? Porque eu já vi isso acontecer algumas vezes. O Bahia volta para o segundo tempo, e o jogo que eu lembro claramente disso é Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste. O Bahia fez 1-0 no primeiro tempo, começou o segundo tempo, 14 segundos, o Eric fez o gol, batendo cruzado no alto. E aqui aconteceu a mesma coisa. A saída de bola no segundo tempo foi do Bahia, o Bahia ficou com ela, aí o Cauli até participou, e o Eric conduziu e achou o Iago Borducci infiltrando. Iago Borducci recebeu e bateu logo de direita mesmo, de primeira, fez 2-0. Não tinha nem 20 segundos de segundo tempo. E se o Galícia tinha montado alguma estratégia, Fábio, para reagir, para tentar alguma coisa, já foi pro saco, né? Com 20 segundos o Bahia já tinha dobrado a vantagem, 2-0. Aí o Bahia, seja por vantagem confortável no placar, seja por até aparente cansaço, já que os atletas estavam fazendo estreia na temporada, a maioria deles, o Bahia baixou a besteirinha na rotação. Mas isso não significou em absoluto que o Galícia cresceu, que o Galícia teria chance. Mas não teve reação nem a esse cenário. Mesmo o Bahia de baixa rotação, continuou muito superior. E aí o Rogério chegou ali na sua planilha, o Rogério é muito pragmático. Aos 18 começou a fazer troca, já fez as 3 iniciais com David Martins, Cauê Furquim e Del, já mexendo em Rodrigo Nestor, em Michel Araújo, tirou também o Acevedo, fez uma reorganização ali. Os garotos deram algum oxigênio. Cauê Furquim me impressiona pela estrutura física, com 16 anos.
impressionante. Teve muita personalidade assim, para correr pela direita, fazer jogadas e com o Roman tendo fôlego para manter ali um apoio até a reta final da partida. E aí veio o terceiro gol e assim, algumas chances apareceram, mas é isso, rotação baixa, alguns jogadores ansiosos, idade... Pô, os caras têm 16, 17 anos. É inacreditável, assim. E eles estavam correspondendo na retomada da bola, na pressão, né? Mas talvez ali faltando um capricho. Aí o Eric resolveu dar capricho. Pegou a bola, carregou desde a intermediária do campo ofensivo pela esquerda, invadiu a área, carregando o arrasto mesmo, típico, e serviu o Cauê Furquim, sem goleiro. O Cauê Furquim fez o primeiro gol dele como profissional, atacando o espaço ali, fazendo perna esquerda. 3-0, o placar tinha toda a pinta de que... Um abraço para o Flávio. Toda a pinta de que poderia ser ampliado. Seria natural se o Bahia fizesse o quarto, fizesse o quinto. Teve chance, até o David Martins chegou a driblar, derrubar o zagueiro com drible no bico da pequena área. Seria uma outra assistência do Eric, mas estou na rede pelo lado de fora. A bola ainda ficou viva ali passando. O Galícia não ameaçou. O que o Ronaldo trabalhou foi um cruzamento que pegou no jogador do Bahia e podia tomar a direção do gol. O Ronaldo se antecipou, botou para escanteio. Então foi um jogo muito tranquilo. O torcedor do Bahia não passou susto aqui, não fez teste do coração, se divertiu. Passeio no parque mesmo, um dia ensolarado, com aquele ventinho agradável, você esticar ali o tapetinho do piquenique. O Bahia resolveu sua vida sem sustos. Jogo muito tranquilo e um jogo legal, porque você vai vendo peças que podem estar num futuro muito próximo, representando bem o Bahia, dando um outro patamar de competitividade para o Bahia. Mas no que diz respeito a cumprir planejamento, ok. A ganhar o jogo para manter a liderança, ok. 20 mil pessoas na Fonte Nova, uma tarde sem sustos aqui em Salvador. Muito bem, Bahia que segue 100%, né? Só o Barcelona de Ilhéus, que se ganhar na rodada também pode chegar a 100%. Tá jogando agora, posso conferir já quanto ao placar, mas só ele pode chegar a 100% também. Isso, então situação bem tranquila aí do Bahia nesse início de campeonato estadual. Cássio, a gente viu nos 2 primeiros jogos um Bahia com mais cara de time C em campo, hoje com mais cara de time B. Na próxima rodada, time A ou o time A vai ser contra o Vitória? Mas aí contra o Vitória vai ficar 3 dias da estreia no Brasileirão. E aí, é melhor estrear é melhor dar a minutagem, o ritmo de jogo para os principais jogadores, para quem vai ser titular contra o Corinthians nesse meio de semana e dar uma semana, né, de recuperação e tudo mais, ou num teste mais difícil contra o Bahia no final de semana? Opção A aí para mim, esse é meu palpite, e Rogério acabou dando uma pista de que é também o planejamento, porque ele falou que vai ter um outro time principal terça-feira, e eu acho difícil que ele coloque o time principal 3 vezes seguidas. E por que eu acho que é contra o Barcelona e não contra o Vitória? Porque o Vitória é terreno esportivamente hostil, é barradão, é clássico, você já precisa começar com a rotação rasgando. E aqui contra o Barcelona você tem a torcida a favor, Fonte Nova, gramado, estádio que você conhece, o adversário de qualidade inferior, sem um componente da rivalidade, que você sabe que pesa bastante. Então todo esse cenário, para mim, favorece a ideia de colocar o time principal, o Prime, o A, em campo contra o Barcelona. Você faz o jogo, você dá minutagem a Everton Ribeiro, enfim, jogadores, Caio Alexandre, Ademir, etc., Pulga. Dá minutagem, busca o seu placar. Contra o Vitória, você resgata o time de hoje, Isso, que pode ser competitivo, o time que tem Canu, o time que tem Iago Borducci, Eric, Acevedo, é um time que pode competir no Barradão. E o Bahia, se vencer o jogo contra o Barcelona, vai chegar contra o Vitória com no mínimo 4 pontos de vantagem na tabela. Se quiser levar o Campeonato Baiano para um debate, até uma derrota no Bavi, se o Bahia vencer o Barcelona, não vai levar o Vitória a passar o Bahia. Então, sendo bem pragmático, para mim, é o time Prime A contra o Barcelona, é o time de hoje, talvez com outra mudança, contra o Vitória no domingo que vem, no Barradão, e aí contra o Corinthians, o time principal, o que tem de melhor para a estreia da Série A. Era meu palpite. O Rogério deu a entender que é isso que ele vai fazer na entrevista coletiva agora há pouco, e para mim, diferente disso, seria incoerente com o que a gente não tem informação aqui, o acesso direto à informação, né, de quem está melhor, de quem está com a carga X, de quem está com CK alto, essas coisas, mas a gente tem uma noção com base no que os próprios players de dentro do clube acabam trazendo,
de informação, o Rogério é um deles, então seria incoerente, né, você colocar um jogador para, tipo, o Caio Alexandre vai fazer 3 jogos seguidos. Isso não vai acontecer na largada de uma temporada tão exigente, né, que tem pré-Libertadores daqui a pouquinho, né, daqui a um mês. 18 de fevereiro tem pré-Libertadores no Chile. Então o Bahia com certeza, e o Rogério toda hora fala disso, parece que o Rogério fica martelando na cabeça dele assim, ó. Porra, não classificamos para fase de grupo direto, não classificamos para fase de grupo. Porque ele fala, tem fase pré-Libertadores. E realmente, são 4 jogos num nível de estresse emocional e nível de competitividade diferente. E aí ele vai precisar ter esses jogadores na ponta dos cascos. Então, para mim, Fábio, é isso. É time A contra o Barcelona, time de hoje, que é AB contra o Vitória, e time A contra o Corinthians. Também parece o mais correto e sensato, né? Porque não é bom dar uma sopa pro azar. Vai que vai com o time titular contra o Vitória, não ganha do time C do Vitória, e aí é um desgaste desnecessário, né? E é um jogo não sei se será C do Vitória, tá? Porque por mais que o planejamento do Vitória seja... Sim, vai ter 3 dias pro Remo. Entendeu? O Vitória vai ter apenas 3 dias para pegar o Remo. Então, o Vitória vai ter que dar minutagem aos jogadores. Mateuzinho chegou, sim, lateral direito, né? Então você tem aí o Jamerson tá voltando, o Kaique, o Emiliano tá passeando no céu. Então, assim, você tem um grupo de atletas aí que precisa de minutagem. Senão você vai estrear contra o Remo com o quê? Com o time do Baiano não vai rolar. Então acho que o Bavi, o Vitória vai colocar pelo menos um time AB. Pelo menos. Acho que contra o Vitória tem a questão do risco de um jogo mais pegado, né? Um jogador fazendo o primeiro jogo do ano. Enfim, eu acho que é mais correto mesmo. Até porque, em termos de classificação, quem tá próximo do Bahia é o Barcelona, não é nem o Vitória, né? Então, se você ganha do Barcelona, você já dispara e fica numa situação muito cômoda aí para dividir as atenções entre o resto da primeira fase e também o início do Campeonato Brasileiro. Até porque essa classificação, rapidinho, é importante que semifinal e final, elas acontecem em jogo único, tá? Na casa de quem tem a melhor campanha. Vai lá. Uma pergunta aqui, né? Um superchat do Antônio Lázaro Sampaio. Ele fala: salve, salve, Fábio e Cássio, o clássico. Feliz 2026, parabéns ao NE45, credibilidade a todo minuto. Gostei do time da base. Hoje o Bahia foi a mesmice de sempre. E vocês? Ele gostou mais dos primeiros 2 jogos. Hoje achou muito mais do mesmo. Eu não penso assim não, como o Antônio Lázaro. Eu também vi outras pessoas reclamando um pouco. Eu acho que quando a gente vê o time da base e vê o que o time da base fez, a gente tem que colocar a relação de expectativa. E a relação de expectativa está associada ao fato de ser o time C e ao fato de que esse time, nas 2 temporadas anteriores, não ganhou um jogo. Não esse exatamente, os atletas, mas essa proposta. Não tinha vencido um jogo. E a proposta de 2026 começa com 2 vitórias em 2 jogos e 2 vitórias tranquilas e com autoridade. Mas essa parte de expectativa é um argumento. O outro argumento é que o jogo contra o Bahia de Feira, por exemplo, ele foi desbloqueado com chutes de fora da área, cara. Assim, ok, é recurso que o Bahia tentou hoje também. Mas foi o Rezende de fora da área fazendo 1-0, chute direto. Foi o Juan Pablo estando de fora da área, o Del pegando o rebote 2-0, e foi o Eric de fora da área fazendo 3-0. Eu não sei se a gente pode classificar aquele jogo como melhor que o de hoje, não. Para mim, o de hoje foi melhor. O de hoje foi mais consistente. O de hoje, o domínio, ele foi um domínio que teve também um nível de autoridade, de controle maior até do que teve em Feira. Mas, claro, que quando você não teve os jogadores com aquele brilho, com aquele frescor da base, que eu acho que gera uma boa vontade maior. Hoje você teve jogadores que geram má vontade, e eu não estou dizendo que o Lázaro está de má vontade, mas eu entendo se tiver um rancinho. Iago Borducci, Nestor, Cauli, são jogadores que precisam ainda caminhar um pouquinho para ganhar terreno com a torcida do Bahia, para ganhar aquela sensação de que, pô, eu posso confiar nesses caras para fazerem grandes jogos. O adversário hoje, ele é um adversário que já ganhou o jogo, tá? Ganhou da Juazeirense por 2-0. E ele dificultou bastante, ele baixou linha. Assim como o Bahia de Feira fez, ele baixou linha. Eu concordo que não teve a velocidade do ano passado, do jogo passado. A velocidade que você tem no Cauê Furquino, no Juan Pablo aberto. Não é o Juan Pablo por dentro, é o Juan Pablo aberto. Mas o jogo de hoje, ele teve elementos interessantes do Bahia que merecem ser destacados.
E eu não chamaria de mesmice, não. Eu acho que tem um padrão, sim, mas eu acho que quando você chama de mesmice, você meio que diminui os méritos de existir um padrão como esse. Caramba, um padrão em que você controla seu adversário praticamente todo o jogo. O ano passado foi todo assim. Me lembro aqui poucas vezes um adversário que não foi controlado pelo Bahia na Fonte Nova. Seja Série A, seja Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, te acho que for. Então, eu não posso chamar isso de mesmice, sabe? Eu, particularmente, falando por mim, quando projetei um Bahia forte, os primeiros aspectos que eu queria era isso, que o Bahia tivesse controle. O Bahia tivesse autoridade dentro de casa contra os adversários. Hoje, demorou para fazer o gol, o adversário frágil por ser o adversário do Campeonato Baiano, apesar de muita tradição, tem o Galícia, né? Futebol da Bahia, mas é um adversário frágil, e eu acho que isso gera aquela expectativa de que você resolva o jogo mais rápido, de que você construa uma goleada mais cedo, e isso talvez também entregue uma insatisfação em cima do desempenho de hoje. Mas hoje o controle do Bahia, para mim, foi muito bom. A autoridade que o Bahia implementou foi muito boa, assim. Então eu não classificaria como mesmice, não. E eu acho que esse jogo, diferente do jogo de Jequié, do Jequié, do Bahia de Feira, o Bahia fez os 3 gols dentro da área. Os 3. Com infiltração, com passe, desbloqueando a defesa adversária. Então acho que foi algo que exigiu mais ainda do Bahia na criatividade, na busca de soluções para desbloquear uma defesa bem postada. Então eu estou aí bem mais satisfeito do que insatisfeito com o jogo de hoje. Tem que dar um desconto que muita gente estreou na temporada hoje, né? Então, perna pesada, o próprio Romão, os caras voltando de férias. É porque o nosso calendário é tão louco, né? Que às vezes a gente esquece que era para os jogadores estarem voltando de férias agora, né? Isso, perfeitamente. Não é para eles estarem já na terceira rodada, né? Então tem que ter um pouco realmente de calma, né? Eu acho que parece a intensidade do primeiro jogo do ano não dá para ser uma intensidade. Que o Bahia até conseguiu nos primeiros jogos porque eram jogadores jovens, né? Jogadores que estão treinando desde outubro. Isso, que estão no estágio de preparação melhor, isso, né? Muito mais avançado. Exatamente. Esse jogo foi oficial, mas assim, foi um treino, né? O Rogério Ceni utilizou para dar minutagem, treinar os jogadores nesse retorno aí da temporada. Bom, tem aqui um comentário do Retrô. Agora é muito Retrô Rottweiler, algo assim. Ele falou que o jogo contra o Feira, ele gostou do Bahia fora de casa. Contra o Bahia de Feira, o Bahia não foi incomodado fora de casa. Muito por conta da postura apática do Feira. No primeiro jogo, o Bahia deu muita chance pro Jequié. Hoje, Ronaldo só olhou. Ele tá dizendo que hoje o adversário não jogou, né? Não jogou. Não conseguiu. E eu concordo com ele. E o Marcelo Menezes, novo membro aqui. Valeu, Marcelo, né? Novo membro aqui do canal. Você que quer apoiar esse projeto de forma direta, né? Já habilitamos, tá? A função Seja Membro aqui no YouTube. Você pode escolher aí a forma que mais te agrada e você vai ter acesso a benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos, tá? Aqui do 45 minutos, né? Prioridade na leitura de comentários, enfim. Muitas vantagens para você ser membro aqui direto no YouTube. Você vai estar contribuindo para esse projeto seguir cada vez mais forte. Bom, vamos para o campinho, Cássio? Bora. Antes que apaguem as luzes aí da Fonte Nova. Estou aqui fazendo orações. Bom, Ronaldo, como a gente já falou aqui, né? Telespectador. Amarelinho, né? Não tem o que falar dele. Média. Olha. Daqui a pouco apaga. Amarelinho não é desabono, não. Não trabalhou, pô. Não trabalhou. Vamos para a dupla de zaga, né? Gabriel Xavier e Canu. Verdinho claro. Gabriel, rapaz, não. Vamos fazer o seguinte. Gabriel Xavier, pela falta que ele fez, eu acho que foi um pouco atabalhoada. Eu vou botar um amarelinho no Gabriel Xavier e um verdinho claro no Canu. Mas eles tiveram pouca... É porque o Gabriel Xavier ele precisa recuperar terreno. Ele não terminou bem a temporada passada, não. Tá? Isso. E vamos para os laterais. O estreante, o Roman Gomes. Eu gostei do Roman Gomes. Começou um pouco mais inibido ali. Ou inibido ou fazendo parte da estratégia daquela saída de 3, né? Com a base do lateral direito. Lembrando um pouco, fazia com Arias.
mas depois se jogou pro ataque, criou chance, finalizou de cabeça, finalizou com o pé esquerdo. Gostei. Verdinho claro para ele. Vai ser titular desse time? Tá cedo para cravar. Foi apenas o primeiro jogo e é muito jovem. O titular, imagino que vai começar Gilberto, mas ele deixou uma boa impressão. Assim. Se ele tivesse nível de concentração, jogos mais difíceis, se ele se comportar bem, ele pode. Ele lembrou um pouco, muitas coisas, ele lembrou Arias, muitas coisas. A coisa do. Só que ele parece ser assim, um pouco mais jogo de cintura do que o Arias, assim, do drible, sim, da saída, da dividida com um toquinho na bola e sai pelo lado, sabe? Isso me chamou a atenção. Gostei do jogo aéreo dele também. Mas pouca amostragem, o adversário também pesa. Borducci fez o gol, amarelinho para ele. Ele não empolga não, velho. Ele não empolga, nem com o gol. Nem com o gol. O gol ajudou ele a não tomar um calorzinho aqui nas críticas. Rapaz, ele não vai. Ele é motor de carro, velho, que não dá o arranque. Sabe? É primeiro jogo, Cássio. Calma. Primeiro jogo desse ano, né, Vilos? Mas Acevedo, por exemplo, que a gente vai agora botar, eu vou botar um verdinho. Um verdinho bom para ele, o maior. Que Acevedo, ele fez o primeiro jogo desse ano também, mas ele buscou a partida, ele brigou pela bola, fez falta, finalizou, infiltrou, driblou, ele buscou um jogo mais competitivo o tempo todo, né? Ou seja, ninguém, mesmo que desconsiderando o adversário, ninguém mudou o status que veio de 2026 e 2025, entendeu? Sempre que seja só em um jogo, entendeu? No Borducci não jogou o esperado. Até o para baixo ou para cima. Exatamente. Eric, para mim, verde igual o de Acevedo, e foi o melhor em campo, já a gente vai falar sobre isso. O cara que faz um gol e dá 2 assistências, e o Eric, eu repito, deu 3 assistências. É porque o David Martins, ele botou a bola na rede pelo lado de fora, que ele dominou a bola no peito, driblou o zagueiro, fez o mais difícil. O gol aberto, ele chutou na rede pelo lado de fora e foi um passe para a elevação do Eric. Fez um bom jogo, Eric. Nestor, jogo médio, vou botar o amarelinho. Michel Araújo. Verde claro pela assistência, pela insistência na participação do jogo, por mais que ainda falte refino, às vezes o Michel Araújo parece meio feito a facão. Cauli, amarelinho. E o Juan Pablo. Amarelinho também. Amarelinho. Gente, não estou julgando o Juan Pablo, dizendo que não presta, dizendo. A avaliação é como foi o Juan Pablo no jogo. Eu acho que tem bons argumentos para dizer porque o jogo foi isso. Primeiro, o Juan Pablo fez 90 minutos 2 vezes seguidas e hoje jogou por dentro com jogadores que não são beiradas à Vera, daquele de 1 contra 1. Ele ficou carente mesmo. E ok. E tanto que ele saiu. Mas eu preciso ser leal assim ao que ele apresentou no jogo, entendeu? E não considerar os argumentos que levaram a fazer esse jogo. Então, amarelinho pro Juan Pablo. Pensando mais na temporada como um todo, ele vai ser mais utilizado como opção pelo lado ou como 9 mesmo? Depende do Rosário Central. Brincadeiras à parte, se o Alejo Vélez conseguir vir logo, aí eu acho que o Juan Pablo vai ser levado muito em conta como jogador de beirada. Mas enquanto for o William José, talvez o Juan Pablo fique à frente do Del, sabe? Para fazer essa função. Não me agrada assim, não. Assim, não me empolgo, não, com essa. Eu prefiro ele pelo lado. Beirada, para mim, é um outro jogador. Pedrinho, um pouco tempo para avaliar. Vou botar um amarelinho. Del também amarelinho. Del, Pedrinho e David de Martins amarelinho. Cauê Fuquinho, verdinho claro. Acho que por causa do gol ele tem essa moral. Fez o gol. Primeiro gol dele como profissional, esse verdinho claro rola. Kaique, pouco tempo, não empolgou, terminou mal a temporada e começou do mesmo jeito. É mais um que não mudou seu status. Eu deixo amarelinho para ele também, sendo até generoso, né? Fez. Muito bem. E o Rogério, um verdinho claro. Verdinho claro aí pro Rogério Ceni. Melhor em campo, Eric, velho. 1 gol, 2 assistências, assim, uma atuação decisiva pro placar.
Muito bem. Então, campinho aí entre amarelo e verde, né? Sendo que o amarelo é aquela coisa morna, não é necessariamente Não é ruim, é uma porque. bronca, sem empolgação. Até porque é primeiro jogo, né? Então, muita Isso, gente aí isso. que recebeu o amarelo foi justamente a galera que Isso, tá exatamente. estreando na temporada, enfim. Eric, por Faz exemplo, parte, jogou. né? Eric, por exemplo, jogou 45 minutos no jogo de feira. O cara já volta contra o ritmo, né? Isso. O Paulo49 falou que baita jogador o Roman Gomes. Grande Eu contratação. fiquei com uma boa impressão. É porque eu tenho a Lady Wangler, que é o jogador que estreou contra o Vasco aqui uma vez em 2013. Buliçoso, rapaz, um meia, chegou, botou, entrou no segundo tempo, entrou, costurou, fez, aconteceu, passe virada de jogo. Falei, meu Deus, achei. Achei o cara. Nada, não vingou depois, não. Então deixa. O Ricardo, não tô com ranço, não, velho. Veja, o parâmetro que eu tenho de Cauli não pode ser o parâmetro de apenas bons passes bons. Alguns passes bons. Esse não pode ser o parâmetro de Cauli, cara. Cauli renovou com o Bahia fez esforço para manter, o cara estava sendo buscado pelo Palmeiras. Em 2023 ele era o cara, carregava o time. Esse Cauli de 23, ele é o parâmetro. Ele não pode ser o parâmetro do Cauli, eu não posso, porque o Cauli tá mal e aí ele conseguiu bons passos. Não, velho, é pouco com o Cauli isso. Ele não tem ranço. Mas o Cauli precisa ser mais do que ele está sendo. Tem jeito isso. A exigência com o Cauli vem do que o Cauli já mostrou. O cara tem como de onde tirar. Então ele vai ser cobrado para tirar de onde tirar. E a responsabilidade dele aumentou quando ele fica no Bahia, o Bahia valoriza, segura, enfim. Quando ele faz o 23 que fez. Não tem jeito. Não dá pra ter a régua do Cauli a mesma da garotada, né? Não pode, não pode. Aí é isso. Os parâmetros precisam ser um pouco diferentes aí, tem que ter contexto. Entendeu? Então, esse é um ponto que. Então é isso. Acho que jogo ok, tranquilo, sem suor, sem agonia. Acho que temporada ir começando suave, porque promete fortes emoções. Muito bem, cara. Só um último comentário aqui. O Igor Santos falou que o Cauli teve um começo de primeiro tempo que eu achei que agora ia, mas depois Também, voltou ao também. novo normal. E esse é o ponto, né? A análise do jogo, a análise global da partida. O Cauli saiu, foi o último a sair do Bahia. O Cauli saiu aos 34 do segundo tempo, sabe? Então, teve tempo para jogar, para performar, e o recortezinho dele do início, de iniciativa ali, foi curto. Aí a análise tem que ser do jogo todo. Muito bem, é isso. Valeu para quem interagiu também. O Newton Júnior, acho que ele é torcedor do Vitória, tá? Ele falou que o time do Bahia é fraco. As vitórias contra esses times semi-amadores não conta. Quero ver no Bavi no Barradão. Daqui uma semana a gente vai ver. Mas ainda não vai ser o Bavi dos titulares, né? Acho que. Não. Então Não vai, não. Não vai, não. Ainda teremos que esperar. Esses times que ele considera semi-amadores é o que tem para hoje, né? É o que tem para jogar. E o Bahia fez 3 gols em todos eles, são né? 10, Pelo menos são 3 10, gols. são 10 gols em 3 jogos. E o Vitória ainda não venceu, né? Então, o Vitória não fez esses nem gol, mesmos né? times. Nem gol fez. Vai fazer amanhã uma partida contra o Porto, lá em Porto Seguro. Jogo chato, mas talvez já tenha um pouquinho mais de experiência ali do Oswaldo para fazer o time ter um pouquinho de eixo, que o Vitória está bem desorganizado. Agora tem uma vantagem. O Bahia em relação ao Vitória. No banco do Bahia tá Rogério Ceni, né? No banco do Vitória não tá Jair Ventura. Então isso faz uma diferença também. Muito bem, valeu, Cássio Cardoso. Grande abraço para você. Um abraço, Fábio. Grande abraço para você, meu querido Léo Fontenelle.